Nós tivemos cá em Portugal uns grupos criminosos, era uma máfia que controlava todos que chegaram. O governo percebeu que há médicos que trabalham como empregados domésticos na construção civil e é mal não usar o conhecimento delas, que ele morreu por causa de um ataque cardíaco. E para nós depois foi um choque de saber a verdade sobre a morte. Bem-vindos ao podcast Dica Verbal, assinado por Telmo Simões. Um espaço onde não julgamos, só conversamos. Queremos que seja um espaço nosso, vosso, de todos. Queremos conversas, sem guião, a fluir de forma genuína. Ouçam-nos em Spotify, YouTube e outras plataformas. Apoiem-nos em patreon.com/dicaverbal. Vejam as vantagens de ser patrono. E sigam-nos no site dicaverbal.com e no Instagram Dica Verbal. Obrigado. Hoje temos connosco Pavlo Sadoka. Pavlo, depois diz-me se estou a pronunciar, se estou a dizer bem o teu último nome. O Pavlo é o presidente da Associação de Ucranianos em Portugal. Procurem no website. Pavlo depois diz o website para quem estiver interessado também. E o Pavlo está connosco e aceitou o convite de dar a conhecer um pouco mais da comunidade ucraniana, que eu pessoalmente não conheço praticamente nada. Bom dia, Pavlo, como é que estás? Então, muito bom dia e muito prazer. O prazer é todo nosso, obrigado. Pavlo, antes de começarmos a falar sobre a comunidade ucraniana em si em Portugal, queres-nos falar um pouco de ti, ou seja, há quanto tempo estás em Portugal, de onde da Ucrânia é que tu vens, uma introdução para que quem nos ouve conheça um pouco de ti. Ok, então já estou cá há cerca de 20 anos, veio da cidade de Lviv, é no oeste da Ucrânia. Foi por causa de alguns problemas econômicos que a minha família passava na altura. Eu tenho um sobrinho deficiente e ele precisava de um tratamento que era caro e nós não tivemos os fundos para pagar isto. E eu não estava casado, não estava a trabalhar no banco naquela altura, só que o salário na Ucrânia naquela altura no banco era cerca de $50, que também com preços na Ucrânia naquela altura dava para viver, mas não dava para resolver problemas mais graves da família, ou compras ou pagamentos dos tratamentos médicos. Portanto, certas coisas sociais não conseguia se resolver. E eu já esteve em Portugal um amigo que foi antes de mim, e ele diz que vai me ajudar com o trabalho, vai me receber e eu fui. E aqui estás. Comprei bilhete e fui. O processo de legalização para um ucraniano, neste caso tu, na altura foi fácil, houve bastantes complicações. Haveria acordos bilaterais entre Portugal e Ucrânia para a facilitação? Entre a Ucrânia e Portugal naquela altura não havia acordos, havia acordos diplomáticos, mas o problema não era legalizar-se, o problema no início era que quando começou a onda de vir das pessoas da Ucrânia, da Moldova, portanto dos países do leste da Europa, nós tivemos cá em Portugal uns grupos criminosos, era uma máfia que controlava todos que chegaram, trabalhadoras que não sabiam falar, tinham medo de ser apanhadas pela polícia e então elas andaram a apanhar ucranianos e obrigaram a pagar de cada salário alguma porcentagem. Felizmente eu não era vítima disto, mas era muito perigoso e todas as pessoas tentaram fugir logo depois do trabalho àquelas casas onde elas viveram, não contactar entre si, porque tinham medo que alguém vai dizer àquela máfia que onde moram, onde trabalham. E isto foi um problema. E depois, em 2001, quando o Estado lançou a lei sobre a legalização, foi em 3 meses, eu lembro que foi logo a polícia começou já a intervir porque as pessoas já não tinham medo
de denunciar sobre estes crimes, e então foi em 3 meses que a polícia conseguiu apanhar todos estes grupos, e a partir daí, digamos assim, a nossa vida começou aqui livre, e já começamos a juntar-se. Foi naquela altura que vieram de Brasil os padres da nossa igreja greco-católica, porque lá em Brasil nós temos uma comunidade enorme, cerca de 1 milhão de ucranianos, mas são aquelas que vieram ao Brasil ainda há 2 séculos, digamos assim. E eles começaram a juntar os primeiros. A primeira paróquia foi criada cá em Lisboa, no São Jorge de Arroz, na igreja de São Jorge de Arroz, e aí já começamos, digamos assim, criar comunidade, já com conhecimentos, como sessões e escolas de sábado. Portanto aí já a nossa vida começou mais organizada. Essas máfias já foram quase na sua totalidade desmanteladas? Ainda é um problema? Ou desde que, como tu disseste, o CEF... Não há. Sim. A polícia conseguiu logo apanhar os cabeças e participantes destas máfias. Eu sei que os dirigentes destas máfias apanharam teve uns despejos muito altos, como lembro, 25 anos, os 3, e por isso logo acabou e terminou. Nós já não temos nada disso. E essa vaga de imigração começou mais ou menos quando? Recordas-te dos anos, mais ou menos? Sim, foi no fim. Eu veio no 2000. Mas começou 2 ou 3 anos antes. Portanto foi mesmo quando Portugal começou aquelas grandes obras de preparação para o campeonato de futebol, em 2004. Então aí houve muita vaga de trabalho, principalmente na construção civil, e então os ucranianos começaram também a vir a Portugal para principalmente trabalhar nas obras naquela altura. E esse ainda é o perfil hoje em dia da comunidade ucraniana em Portugal? É maioritariamente os homens na construção civil, as mulheres em limpeza, por exemplo? Qual é o perfil hoje em dia e o que é que mudou ao longo deste tempo? Não, mudou que no início nós tivemos uma estatística. Eu li uma investigação da Universidade de Coimbra que dizia que naquela altura houve um balanço de 70% de homens e 30% de mulheres. Porque principalmente foi as vagas no setor de construção civil. Depois, evoluindo, portanto, e com várias leis, por exemplo, como lei de imigração que mudava, e de juntamento de família, das famílias, portanto isso começou a equilibrar mais ou menos meio a meio. Depois os ucranianos começaram a convidar pela aquela lei de agrupamento familiar as crianças, portanto já eram famílias complexos que já era mais fácil assim para imigrantes. E depois a Ucrânia fez certos acordos portanto, entre os 2 governos, entre o governo da Ucrânia e Portugal, que ajudaram-nos a integrar-se na melhor forma. Portanto, foi dos sucessos destas leis, era a lei de reconhecimento daquelas habitações que nós tivemos na Ucrânia. Já pessoas que tinham terminado alguns cursos da universidade, de institutos na Ucrânia, conseguiram, através deste instrumento, já fazer a equivalência dos diplomas e já encontrar no mercado de trabalho as profissões adequadas ao seu conhecimento, às suas habitações. Eu li quando estava a pesquisar para podermos ter o nosso podcast, que essa era uma das reivindicações que a vossa associação e a comunidade em geral fazia, que era a equivalência das qualificações, porque a comunidade ucraniana que quando o SUCES começou a ir para Portugal era bastante qualificada, apesar de fazerem trabalhos
a nível de construção civil ou tipo de trabalhos, muitos eram médicos, engenheiros, era esse o caso, não era? No meu caso, eu sou economista Uau, e sim, eu faço também a equivalência de economia, agora eu trabalho como economista. Como médicos, esta iniciativa começou antes, foi logo no início, acho que em 2001, como me lembro, porque também o governo percebeu que há médicos que trabalham como empregados domésticos na construção civil e é mal não usar o conhecimento delas para, exatamente. para a economia, para a medicina portuguesa, e foi lançado um programa que foi apoiado do governo, também foi lançado pelo Alto Comissariado das Migrações, na altura era a CIDI, de diálogo, Alto Comissariado de Diálogo Intercultural, que ajudava os médicos e pagava a estes médicos ucranianos de fazer equivalência, porque eles tinham de estudar mais 3 anos, fazer a internatura, portanto, e eles já trabalham todos como médicos e agora também ajudam-me a salvar o país deste problema de coronavírus. É verdade, é verdade. E sem dúvida, porque o que se ouve mais é a falta de profissionais médicos, seja enfermeiros, Exato, seja sim, médicos, sim. no Serviço Nacional de Saúde. Então, a equivalência permitia que pessoas que estariam a fazer o tipo de trabalhos contribuíssem e enchessem as fileiras do Serviço Nacional de Saúde, não é? Exato, sim. E Mas isso, sim, diz, isso foi continua. Não, continua. muito boas, comparando, porque eu também faço parte de um Congresso Mundial dos Ucranianos, Uhum. e a nossa associação, quer dizer, e nós podemos comparar com vários outros países onde há comunidades ucranianas. Posso dizer com toda a certeza que o programa de integração, ou a política de integração dos imigrantes em Portugal é um exemplo para outros. Porque eu lembro que, por exemplo, nós tivemos logo no início aqueles cursos que o Estado lançou de aprender português, que funcionou em todo lado onde nós tivemos, ou na nossa associação, ou nas igrejas, ou havia nas escolas, e portanto cada ucraniano tive acesso gratuito a aprender português, que era basicamente o nosso, quer dizer, o nosso sucesso aqui em Portugal. Sem língua não conseguimos nada. Sem Eu dúvida. próprio tive um problema logo no início, porque comecei também a trabalhar na construção civil. Eu tinha problema que, naquela altura, aquele patrão não pagava, deixou-me pagar. E para resolver a situação, eu simplesmente não conseguia explicar o que é que se passa. Aí também foi a Sindicato dos Trabalhadores e eles ajudaram-me. Havia lá um homem que falava russo e ajudou-me a traduzir e defender os meus direitos. E também naquela altura eu já comecei a aprender português, porque percebia sem língua tu estás muito... tu estás alvo para todos os problemas que existem. E qual foi o processo de aprendizagem de português no teu caso, dado que é uma língua tão diferente do ucraniano e do russo também? Nós tivemos os cursos abertos na nossa igreja logo do início. Havia um grupo dos professores portugueses que andavam 2 vezes por semana e quem queria, eles sempre deixaram-se depois. Tivemos igreja aberta depois das missas e então todas as pessoas que queriam ficaram lá a aprender e isso ajudou muito. Mas também depois, passando algum tempo, eu casei com uma portuguesa e ela me obrigou. Isso ajuda. Mas isso é outra história. Ia-te perguntar quanto tempo demorou até a fluência, até tu te sentires fluente e confiante
no português? Digamos, mais ou menos 3 anos, acho eu, assim. Não, acho que coisas básicas para ler e perceber se foi antes, porque eu comecei de ler. Na altura não havia tanto, tanta disponibilidade à internet. Os telemóveis ainda não eram smartphones, por isso. E eu não tinha computador, mas eu comprava os livros e traduzia poucos e poucos. Tinha um vocabulário que trouxe comigo da Ucrânia e traduzia poucos e poucos e aprendi. Pavlo, e em relação à Associação Ucranianos em Portugal, há quanto tempo és presidente? Há quanto tempo existe a associação? E quais são as iniciativas e áreas de atuação mais importantes dentro da comunidade que vocês atuam? Nossa associação foi fundada em 2003, Ok. portanto já temos mais de 17 anos. E eu sou presidente desde 2010 também. Já fui várias vezes reeleito, sim, para presidente. Digamos assim, o nosso trabalho na associação é muito dinâmico conforme das necessidades da comunidade dos ucranianos que estão cá. No início, principalmente o nosso trabalho era defender direitos dos ucranianos, direitos laborais. Não havia tantos problemas cá como legalização, mas havia estes problemas como documentos, com relações laborais, como já disse, de saúde, outros. Portanto, são vários problemas sociais que existiam. Depois, quando já a comunidade ficou mais ou menos assim estável, porque nós apesar daquela onda, e depois, primeira onda e depois outra onda de regrupamento familiar, nós não temos muitos novos imigrantes ucranianos em Portugal. Isso também não ajudou aquela crise em 2008, que apanhou todo o mundo e Portugal, e principalmente naquela altura muitos ucranianos também ou emigraram para outros países do norte na Europa ou nos Estados Unidos, ou então algumas regressaram naquela altura na Ucrânia. Depois a nossa associação começou a desenvolver projetos culturais, tivemos vários grupos folclóricos que também sempre participamos naquelas festas de interculturalidade que foram organizadas em vários países, em várias cidades de Portugal, porque a nossa associação não é concentrada só em Lisboa, nós temos um nível nacional e temos 15 sucursões em várias cidades de Portugal, sim, e também na Madeira. E, portanto, sempre estamos a participar, sempre estamos convidados de representar culturalmente a Ucrânia. Outro ramo da nossa atividade era desenvolver as escolas de sábado, onde crianças ucranianas podiam aprender a língua ucraniana, a cultura ucraniana. Estas escolas que funcionam em todas as comunidades, existem em todas as comunidades. E outra coisa também que foi nos últimos anos desenvolvida, que também estamos dar propostas, criar e dar propostas ao governo ucraniano da política da imigração, porque a Ucrânia continua a ser um país que tem grande parte da população em imigração e precisa de mudar algumas leis sobre a imigração. E às vezes nós até mostramos o exemplo de Portugal para também mudar a legislação ucraniana para a nova política de imigração. Por isso principalmente são estas coisas. E também por causa daquela guerra que agora está na Ucrânia. Em Crimeia, estas últimas, não essa na Crimeia foi anexada, mas no leste da Ucrânia, no Donetsk e Lugansk, e nossa comunidade também é muito ativa para também politicamente
pedir o governo português para ajudar a defender-se a Ucrânia, porque comparado a Ucrânia com a Rússia, ela não vai conseguir sozinha parar esta guerra. E também estamos a ajudar a juntar alguns apoios voluntários, recolhemos aqui alguns produtos, ou juntamos dinheiro e enviamos também lá para aqueles grupos voluntários que ajudam as tropas ucranianas a defender-se. Por isso estamos também muito ativos agora ultimamente por causa desta guerra. E continuamos a ajudar-se a comunidade ucraniana cá, porque também há vários problemas. Há infelizmente problemas quando pessoas percam trabalho ou então têm problemas com saúde e como, digamos assim, um ucraniano comum não está a viver em Portugal muito tempo ainda e não tinha suficientes descontos à segurança social. Às vezes isso é problema, por exemplo, para resolver problemas como saúde e aí nós também tentamos ajudar, tentamos juntar dinheiro ou resolver de outra maneira estes problemas. Vocês tiveram um papel ativo durante a pandemia, desde a quarentena, desde a declaração do estado de emergência. Houve precariedade na comunidade ucraniana e vocês, esse exemplo que tu referes a nível de ajudas foi durante a pandemia? Sim, claro. Nós logo organizamos, junto também em coordenação com a nossa embaixada, que criou um especial programa para ajudar ucranianos e também com outras entidades cá em Portugal, não só ucranianos, mas outros, para conseguir ajudar as pessoas sem necessidades, porque realmente não havia tantos, esperávamos mais. Felizmente que não havia tantos, mas havia problemas que pessoas foram despedidas, aquelas que ainda não estão legalizadas, e isso foi grande problema porque não conseguíamos logo encontrar o trabalho no outro sector, ou então aquelas que queriam regressar à Ucrânia e já não tinham possibilidade porque os voos eram todos cancelados. Via terrestre também não podiam passar e então alguns ficaram realmente sem nada. Então nós ou encontramos os centros de apoio, de acolhimento para este tipo de pessoas, ou então de outra maneira tentamos resolver tanto dinheiro, até dar a comida para estas pessoas, mas acho que conseguimos ultrapassar isso. Sentes que há esse espírito entre ajuda entre a comunidade ucraniana? É uma comunidade que se ajuda entre si? Sentes isso? Sim. Mas eu acho que em todas as comunidades estrangeiras que há em Portugal, eu estou a ver entre comunicação e apoio. Pelo menos isso é muito bom. E ucranianos também não são isentos disso, mas nós temos uma, digamos assim, cultura muito longe de imigração e um grande papel também a nossa igreja, que sempre junta duas igrejas, porque nós temos aqui uma igreja ortodoxa. Sim. E também outra católica, greco-católica, então também tem um grande papel de juntar pessoas, de ajudar. Também a nossa embaixada, nos últimos anos, tem um papel muito ativo de ajudar os ucranianos e juntar associações. Nós temos periodicamente encontros na embaixada, onde falamos dos nossos problemas, tentamos resolver em comum, então estamos a planear algumas atividades para cada ano. Por isso funciona e funciona bem. Eu vi que a comunidade ucraniana está, eu suponho que a maior parte está em Lisboa, mas é uma comunidade que está bem distribuída pelo país, ou seja, não se focou em uma região específica ou em certas cidades específicas.
óbvio que há números maiores em certas cidades, mas como os próprios núcleos que vocês têm, como tu mencionaste, mostra que é uma comunidade que está espalhada pelos vários pontos do país, não é? Não teve esse problema de ir para o interior, por exemplo. Não, não, é verdade que estamos espalhados e mesmo que em Lisboa, na área de Lisboa, nós temos maior quantidade de comunidade, cerca de 10.000 ucranianos vivem na área de Lisboa, mas no distrito de Lisboa, mas estão espalhados e não temos, por exemplo, em Lisboa, alguns sítios específicos onde a comunidade costuma viver. Cada um escolheu-se escolheu o seu sítio para viver, para trabalhar e como eu saiba que a maioria dos ucranianos já tem próprias casas, portanto já pediram créditos ou já conseguiram através da sua atividade econômica já ganhar algum dinheiro e já têm as próprias habitações, portanto com isso não temos problema e cada um escolhe, nós não temos bairros. Tivemos no início o nosso, digamos assim, terra natal era Arroz e Intendente, sim, estes bairros em Lisboa, mas depois cada um já começou a espalhar-se e agora ucranianos encontram-se em todo o lado. Eu vivo, por exemplo, na estrada de Benfica, ao pé do Monsanto. Uhum. E depois descobri que no meu prédio também há ucranianos. Mas depois de vários anos de viver, eu descobri. Ou seja, só depois de anos é que vieste a saber que tinhas um outro vizinho ucraniano. Sim, e no outro sítio, nós estivemos num jantar, num restaurante, então lá também um grupo ucranianos, nós começamos a falar e depois descobrimos, afinal somos vizinhos. E achas, em tua opinião, isso facilitou a integração da comunidade ucraniana? Tu disseste há pouco, quando começamos a falar, que é uma comunidade que estava, no geral, bem integrada. O facto de terem se espalhado por vários pontos do país, não se terem concentrado maioritariamente só num ou naquele bairro, ajudou à vossa integração? Eu acho que sim, que isto ajuda muito porque nós comunicamos com todos, portanto, ucranianos, mesmo que lembrem a sua origem, a sua língua, a sua cultura, também aprendem muito rápido e gostam de aprender a cultura portuguesa. Nós já tivemos vários tertúlias culturais entre, digamos, nos vários temas de poesia, dos poetas, de história, com portugueses e descobrimos várias coisas comuns que na mentalidade, na comportamento, na nossa, pronto, a história não, mas na cultura e isso facilita muito desta integração. Acho que todos os ucranianos aceitaram muito bem a modo de viver em Portugal. Houve uma altura que a comunidade ucraniana era a terceira maior, segundo os dados do CEF, há uns anos atrás. Sim. Não sei se ainda é o caso, mas a comunidade, tu mencionaste que devido às crises e o facto de as pessoas terem a opção de hoje em dia irem para países do norte da Europa, onde o salário é superior, a comunidade tem-se mantido estável, tem diminuído bastante. Qual foi o pico? Quando é que foi o pico? O pico oficial que nós tivemos foi em 2006, que houve 80.000, foi registrado no CEF, estou a falar das estatísticas do CEF, havia mais do que 80.000 ucranianos. Agora, neste momento, nós temos oficialmente 32.000, mas são aquelas pessoas que têm autorização de residência ou de permanência. E também eu acho que temos mais ou menos 20.000, mas isso não são dados oficiais.